Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos em mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado a todos os pouco mais de 13.200 inscritos, se não me engano. Se não tiver, tá perto aí. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado as nossas mensagens e sabe que nós estamos em crescimento. E inclusive a mensagem de hoje vai nos pôr em uma outra glória. Isso que é importante. Em graça tem que ser assim. Em graça é de glória em glória. Então, muito obrigado a todos vocês e pedir àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que faça hoje mesmo. Não perca tempo, porque muitas mensagens o Senhor tem revelado para nós neste canal. Muito obrigado. Compartilhem as nossas mensagens nas redes sociais. Já deixa o seu like, isso é muito importante. E comentem à vontade aí, tá bom, queridos? Como fez o abençoado Jonas. É o abençoado Jonas, deixa eu ver aqui. Abençoado Jonas, da cidade industrial de Curitiba. Ele completou 34 anos de casado com a abençoada Mari. Esse abençoado Jonas, eu tive o prazer de conhecer ele. Ele também tem mensagens lá na nossa rádio web Graça Pura. E agora ele também está com um canal, que inclusive o canal desse abençoado está lá na nossa comunidade, tá bom, abençoado? Se vocês puderem lá prestigiar o abençoado também que tem pregado graça. E hoje eu quero mandar aqui um abraço e desejar a esse canal, desejar a esse casal, né, que as bênçãos do Senhor se manifestem, porque todas as bênçãos já nos foi dada. A manifestação dela depende do tempo, né, e da obra que o Senhor tem a realizar na vida desse casal e de todos, né? Então eu aqui recebo que essas bênçãos sejam manifestadas, e só em chegar em 34 anos de casamento já é, né, abençoado? Já é algo mesmo a se comemorar. Então, um beijo no casal aí, um abraço aí, abençoado. E a abençoada Mari, né, por estar aturando aí o Jonas há 34 anos, porque eu também falo assim, aqui em casa é a mesma coisa, tá bom, abençoado? Aqui em casa eu também falo que a minha esposa, ela é uma guerreira em me aturar. E eu não sou fácil não, sou muito chato de galocha. Bom, queridos, depois de passar por essas 3 etapas aqui dessa mensagem, eu queria falar para você, se você deseja que nós falemos aqui de você, de repente mandar um abraço, né? Quem sabe aí você está fazendo aniversário, seu filho, sua família, enfim, o que você quiser, deixe nos comentários aí, que eu vou ter o maior prazer de divulgar aqui o seu abraço para sua família, tá bom, amados? Bom, queridos, graça é um conhecimento, graça é uma ciência. Essa semana eu tive o privilégio de ouvir alguns abençoados, né, alguns canais que eu visitei de abençoados que pregam aí, igual a nós também, parece um pouco, né? A mensagem deles parece um pouco com aquela que nós trazemos aqui. Então eu tive esse privilégio. Eu vi algumas diferenças, né? Tinha canais em que os irmãos anunciavam um evangelho um pouco diferente do que o nosso, e já outros que haviam muitas distorções, né? Mas como estamos tratando de conhecimento nessa mensagem, e esse conhecimento não é um conhecimento baseado em livros, baseado em esforços humanos, esse conhecimento é dado por Deus. Então, cada um deste canal que eu visitei, desses abençoados, cada um está em um nível de glória. Então eu pensei que nesta diferença às vezes de comunicar o evangelho, às vezes uma diferença mais gritante, tá? Então quem se beneficia disso são vocês. Vocês que veem as mensagens, por exemplo, neste canal e absorvem o que é bom, e o que não aceitam vocês descartam. Vocês vão a outros canais e também ali absorvem o que é bom, e o que não é bom descartam. E assim tem que ser. E nisto eu glorifico ao Senhor. Porque na realidade, todos estão em busca do melhor. Essa é a grande realidade. Porque nós estamos tratando aqui de uma ciência que para muitos embrulha estômago quando eu falo ciência. Muita gente não gosta dessa palavra ciência. Mas quando eu falo da ciência, nada mais é do que conhecimento. Ciência é um conjunto de conhecimento. Então, quando falamos deste conjunto de conhecimento, estamos falando de ciência. Estar no Evangelho do Reino significa saber que a ciência, ou que ciência é essa que estamos tratando.
até mesmo para ajudar os abençoados a se posicionarem aquilo que ouvem, aqui ou em qualquer outro local. Pensando nisto, se há uma ciência correta, há também uma outra ciência. Existe aquela ciência que não é a correta. Existe a falsa ciência. E eu vou abordar estes dois temas. Primeiro, vamos falar da falsa ciência e depois vamos mostrar o que é a verdadeira ciência. Ou seja, este conhecimento que o Senhor tem nos dado. Mas fiquem tranquilos, queridos, porque aqui neste canal não vamos falar de pessoas, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar de conhecimento. Nem muito menos vou falar para os abençoados ouvirem um canal X ou ouvir o canal Y. Eu não faço isso, os abençoados são livres. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria me metendo na sua liberdade. E isso nós aqui da Graça Pura não queremos jamais podar a sua liberdade. A sua liberdade é a sua liberdade, ok? Estamos preparados para ouvir o que é a falsa ciência? Graça neles e em nós também. Então vamos prosseguindo nesse entendimento, vamos abrir o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. O apóstolo Paulo, quando estava vivo, notou também algo bastante interessante naqueles dias e resolveu instruir a Timóteo, mas que hoje também nós podemos aproveitar. Claro, né, abençoado? Tem que aproveitar tudo aí que está escrito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 diz: Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Amados, o que foi confiado a Timóteo? Foram as revelações do Evangelho da Graça. E aí completa: evitando as conversas vãs e profanas e as objeções ou argumentos de uma falsa ciência. Depois vamos ver no verso 21 ele completando: a qual, tendo alguns professado, se desviaram da fé. Então, amados, é claro e evidente que a falsa ciência é esse cristianismo como hoje é praticado dentro do sistema religioso, dentro dessas denominações. Eu não digo nem que é o cristianismo, é o falso cristianismo. Então, destes lugares aí mesmo onde nós chamamos, muita gente chama de igreja, que nós aqui chamamos de falsa igreja. Uma falsa igreja, ali há também uma falsa ciência, um falso conhecimento, gerando pessoas gerando pessoas de pensamentos tortuosos, que parece ser verdadeiro. E essa falsa ciência é ela que desvia a muitos da fé. Podemos observar claramente que Paulo diz que havia dois evangelhos naquela época. Havia o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão foi dado aos discípulos de Jesus de Nazaré, para que pregasse o arrependimento, até a consumação dos séculos, que foi ali por volta do ano 70. E o evangelho da graça foi dado ao apóstolo Paulo, para levar aos gentios a graça, um evangelho sem obras, um evangelho da fé. E é neste evangelho hoje que nós hoje falamos que é o evangelho do reino. E Paulo nos orienta aí também para um futuro, quando já estivesse tudo estabelecido, ou seja, na plenitude dos tempos, ou seja, para os dias de hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 6, ele diz, isso é para os dias de hoje: pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão vale coisa alguma, nem a incircuncisão, mas a fé que opera por amor. Apesar de que sabermos que não há dois evangelhos, há um só evangelho, existe a falsa ciência que Constantino trouxe para os dias atuais, que ele denominou no princípio da igreja romana, a igreja que tomou conta do mundo. Então, essa igreja, ou suposta igreja, que eu chamo de sistema religioso, operou a partir de Constantino, está aí até os dias de hoje. Então,
aqui nós podemos entender que esse evangelho da circuncisão passou além daquilo que era o seu limite, que era ali por volta do ano 70. E está aí até hoje. E ela se põe como a verdadeira. Mas aqui Paulo fala que nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, não vale nada. Abençoados, e Paulo também falou no capítulo 6, versículo 15, porque isso é um assunto muito interessante. Veja, Gálatas capítulo 6, versículo 15 agora. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação. Em outras versões, uma nova criatura. Então nós chegamos à conclusão que se aquilo em que nós estamos metidos hoje, no Evangelho do Reino, não nos trouxer a fé e o ser uma nova criatura, de nada vale. Sim ou não? Então tudo aquilo que nós cremos e falamos tem que vir acompanhado de ser uma nova criatura. Então Paulo está chamando a atenção de viver aquilo que se fala, de viver o que se crê. Isso é muito importante. E Paulo não está dirigindo esta carta para aqueles que eram do evangelho da circuncisão, da falsa ciência. Ele está falando aos que receberam o evangelho falado por ele mesmo, ou seja, o evangelho da graça. A falsa ciência, amados, segue enganando e sendo enganada. Há pessoas que aprendem a dizer assim, abençoado, né? As pessoas têm o hábito de falar abençoado, até chamam as pessoas de abençoado, porque acham bonitinho. Mas muitas destas pessoas não sabem o que estão dizendo. Eu sempre coloco aqui nos vídeos do canal uma frase que parece clichê, mas muita gente não sabe o que significa. Eu sempre falo, bem-vindos à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Muita gente até distorce isso que nós falamos e dizem assim, olha aí, esse negócio de liberdade gloriosa, eles devem ser um libertinos. Não é assim que pensam? Então, essa liberdade aí, que nós falamos, não é uma liberdade para você fazer o que te dá na ideia. Se você ainda pensa assim, fazendo de fato o que te der na cabeça, isso não é liberdade, é libertinagem, disse Paulo. E até mesmo aí em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele disse que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então temos que usar essa liberdade para reinar em espírito e não para dar ocasião à carne. Ok? Que fique bem entendido isso aí. Então aqui não estamos te podando de nada. Aqui é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque tem muita gente dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado. Né? Há pessoas, eu falo isso porque eu visitei canais, estabelecendo regras. Amados, se tem regras, não tem liberdade. Aqui, pelo menos da nossa parte, você pode ir aonde você quiser. Se você está crescendo, se você está se tornando uma nova criatura, se lá estão lhe estimulando a isto, a fé, amém. Agora, se você vai ali e ouve regras, se tem regras dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado, que a graça é assim, a graça não pode ser assado, isso não é graça. Abençoado, isso não traz crescimento, isso traz confusão. Mas a verdadeira ciência é essa que nos faz crescer e nos mudar como nós somos, fazer-nos ser uma nova criatura. Olha, e eu também estou crescendo junto com vocês. Porque essa ciência, para mim, é como se fosse algo novo. Algo que eu nunca experimentei e nem vivi. E olha que eu tenho apenas 25 anos em que fui cortado por essa palavra. E isso que eu sinto, amados, é um poder. Porque a verdadeira ciência tem esse poder, o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Então, na ciência das coisas deste mundo, que é um conjunto de conhecimento, e esse conjunto de conhecimento traz um resultado. A ciência desse mundo funciona assim. Você vai observando as coisas e ela vai acontecendo. E se não acontecer nada, aí essa ciência é falsa. Se funciona, é porque a ciência é verdadeira. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área. Eu sou vendedor de materiais de construção para a construção civil
ou lojas, tá bom? Esse é o meu trabalho. Então, eu sei que se você pegar uma porção de areia lavada, aqui no Rio de Janeiro se usa muita areia lavada para fazer embolso, e misturar com água e cimento e tentar fazer o embolso da sua casa, não vai funcionar. Por quê? Porque esse material, a areia lavada e o cimento, não tem liga. O que é liga? Liga é aquilo que envolve o concreto e que você jogando ele na parede, ele agarra. Aquilo ali é chamado de liga. Então não existe esse material, você teria que ter um outro material para agregar nessa massa de concreto, para que quando você fosse fazer o embolso da sua casa, ficasse o embolso lá preso na parede. Então se você não souber usar a ciência certa, você não vai ter resultados. Assim também é na graça. Então essa ciência que falamos, a ciência do Evangelho do Reino, você precisa conhecer. Porque senão daqui a pouco você vai estar igual a carroça vazia, sem conteúdo. E isso é muito perigoso. E aí vai pegar uma pessoa conhecedora profunda da falsa ciência, lá do sistema religioso, ela vai te enganar e vai te levar, vai te arrastar para o sistema religioso. Eu já tenho visto muita gente assim, graça. Pessoas que chegaram bem, graça. Pessoas que estavam felizes e hoje já retornaram. Hoje mesmo estava conversando com o abençoado. Ele desistiu da graça. Ele falou, não dá para mim, voltou. Porque o pastor foi na casa dele e conversou com ele. Então, eu não estou julgando esse irmão. Mas pode ser que esse abençoado não tenha profundidade na graça. Começou a ouvir carroça vazia. E aí vai ficar sem conhecimento. Você precisa conhecer isto, a ciência verdadeira. E a primeira coisa que você vai precisar saber acerca dessa ciência é que ela está 100% em ti. A ciência está 100% em ti. Porém, ela não se revela 100% a ti de uma hora para outra. E sabe por que o Senhor não te deu isso em um segundo somente, toda a ciência? Ele não revelou para você? Para não te ensoberbecer. Abençoados, eu tenho 25 anos em graça. E agora que estou aprendendo essa ciência. O que significa isso? Eu tive que me renegar a todo momento. Pegue as mensagens antigas aqui desse canal. Pega lá as primeiras mensagens. Veja como eu falava e o que eu falava. E veja o que eu falo agora. Quase que tenho que me retorcer, uma mudança tremenda. E glória a Deus por isso. Porque a cada conhecimento que chegava na minha vida, eu era obrigado a me quebrar todo. E isso foi me dando um espírito de humildade. Então, para se conhecer, para crescer, tem que ser humilde. Porque esse conhecimento não chega a todo instante, abençoado. Não é assim. E pelo fato de sabermos um pouquinho mais do que o nosso irmão, não nos coloca numa posição melhor do que do nosso irmão. Isso daí vem a soberba. Então, o primeiro ponto para se conhecer, para se prosseguir neste conhecimento, é saber que ele não acontece na hora que a gente quer. Abençoado, veja o que o próprio Deus disse acerca do seu conhecimento. Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz: para que agora a multiforme sabedoria. Para que, Paulo? Pode repetir, Paulo? A multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. E aqui não são as igrejas de parede, tá bom? É eu e você, somos nós. Fosse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestes. Amados, e no verso seguinte, Paulo diz, de acordo com seu plano estabelecido antes da fundação do mundo. Abençoados, e multiforme não é só conhecimento. São vários conhecimentos que vai nos dando sentido às coisas espirituais e às coisas desta vida. E isso tem que mudar a sua vida. Você tem que ser um ser humano melhor. E não se tornar um ser humano mesquinho. Uma outra coisa, abençoados, essa ciência, ela não nos chega por obras, igual era na falsa ciência. Ou seja, não é porque você faz ou deixa de fazer. Porque muita gente está atribuindo essa ciência, esse conhecimento, só porque não jejuam mais,
só porque não ceiam mais, só porque não paga a promessa mais, só porque não dizima mais. Essa ciência não aconteceu porque você deixou de fazer isso. Essa ciência te mostrou uma correção e daí você não precisa mais fazer isso para estar em comunhão com Deus. Isso são posicionamentos. Esse conhecimento é posicionamento. Agora, os conhecimentos gerados pela verdadeira ciência não dependem do que quer e nem do que corre, mas aprove a Deus revelar a quem quer segundo o seu propósito. E esse conhecimento nos traz um espírito de fé tremendo. Mas não é a fé de Davi, não é a fé de Abraão, não é a fé dos grandes heróis da fé que está em Hebreus capítulo 11, se não me engano. Essa fé estava encoberta, estava oculta e hoje ela nos foi revelada. Veja aí, Gálatas capítulo 3, versículo 23. E diz: mas antes que viesse a fé, Paulo escreve aqui de um ponto no tempo, tá bom, abençoado? Estávamos debaixo da guarda da lei. Então, quando Paulo escreve isso, eles estavam vivendo um período de transição. E aí diz: encerrados para a fé que havia de ser revelada. Veja, amados, a fé que havia de ser revelada. É esse espírito de fé que a ciência verdadeira desperta. E ninguém até então a conhecia. Então eu só posso dizer uma coisa para vocês. E não falem para ninguém, isso é um segredo entre nós. Isso, o que nós temos, é algo mais poderoso do que qualquer arma humana. Isso é mais poderoso do que uma bomba atômica. Estamos falando de um poder. Por isso que muitos chegam a esse canal e não aguentam o poder, saem de fininho, ou então começam a escrever um monte de besteira nos comentários, já viu? Abençoado, tem muitos lugares aí que é carroça vazia. E carroça vazia faz barulho. Porém, não vão muito longe. Porque eles faltam esse espírito de fé, que é gerado pela verdadeira ciência. E aí as carroças vazias o que fazem? Barulho. Aí você me diz assim: mas a carroça cheia também faz, André, barulho, não faz? Sim, faz barulho, porque é uma carroça. Porém, a carroça, dependendo do que ela carrega, pode ser um carregamento de dinamite. E aí você já viu no que vai dar, né? Abençoados, e esse poder é simples, não é nada de fenomenal, nem místico. Isso se opera pela boca. Veja, Provérbios capítulo 18, versículo 21. O poder da vida e da morte estão na língua. Então, na primeira lição que todos os espíritos de Papai Deus teve, e isso é uma revelação, não se ouve isso por aí, então preste bastante atenção no que eu vou falar. Lá no começo da existência de tudo, nós tivemos a nossa primeira lição. E qual foi? Do nada Deus fez tudo. Eu vou repetir a primeira lição para que você se lembre. Deus do nada sacou de dentro dele tudo que hoje existe. E ele sacou usando a boca. Deus falava e ia acontecendo. Deus falava e ia acontecendo. Sim ou não? Então essa foi a tua primeira lição. Sabe, amados, muitas das vezes o que nos estraga é que um dia nós passamos pela falsa ciência. Ela nos contaminou. Essa falsa ciência nos feriu profundamente. E hoje ela continua causando impasses para que muitos não exerçam 100% do seu chamado. E isto não foi te revelado porque você um dia deixou de cear. Isso não te chegou porque você um dia deixou de jejuar. Isso não chegou à tua vida porque você parou de dizimar. Isso chegou à sua vida por ordem daquilo que um dia Deus falou acerca de ti, para que tu saibas
que Ele é um Deus nesta vida e sobre a tua vida. E que saibas usar a tua boca. Assim como o teu Pai, como o nosso Pai, como o Papai Deus nos ensinou. Ele disse, haja e ouve. Foi por isso que Ele te iluminou. E hoje nós estamos crescendo nessa ciência. Estamos crescendo nesse conhecimento porque uma coisa foi começar e outra coisa vai ser terminar. Abençoados, e só terminaremos se realmente nos alimentarmos daquilo que é saudável. Você precisa ser conscientizado do poder que há em ti. Amados, aqui a carroça tem que estar cheia. Ela faz barulho. Porque você tem que ouvir a mensagem do reino e dizer assim, uau! Você tem que dizer pelo menos, é verdade. 3 vezes ouvindo uma mensagem em graça, porque senão é carroça vazia. A mensagem em graça tem que te causar impacto. Nós não estamos embotados, o nosso conhecimento não é embotado. Não somos carroças vazias. Amados, eu não posso falar neste canal para você aquilo que que pode e o que não pode, eu não posso fazer isso. Amados, a graça não funciona assim, isso é revelação. Se eu te falar, não vai ser revelação, vai ser o André. Quando você vem a este canal, eu tenho que lhe afiar um entendimento que já está dentro de ti. Sabe o que é isso? É que eu sei que aquilo que você tem na tua boca é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Então eu não posso lhe dar qualquer coisa. Eu tenho que te dar algo para afiar esse entendimento, algo para desafiar a tua vida, algo para mudar a tua vida. Não que você saia daqui como carroça vazia. Vamos a um texto com bastante informação, e informação é revelação. Abra aí, abençoado, Efésios capítulo 3, versículo 8. Que diz assim, a mim, que sou menor do que o mínimo de todos os santos, veja que humildade Paulo tem para falar das coisas de Deus. Foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Amados, aí há uma riqueza. E que Paulo diz aqui nesse versículo que é inescrutável. Você sabe o que é inescrutável? Inescrutável é algo que não se alcança. Ou seja, algo que nunca atingiremos. Logo, as riquezas de Cristo são inescrutáveis, são inatingíveis. E isto não foi dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. Isso foi dado a Paulo. Logo, estas riquezas não está direcionada ao sistema religioso. Se liga nisso. Porque lá, no sistema religioso, as riquezas de Cristo, sabe o que são? Tesouros. O ouro, a prata. Já viu quando eles falam de céu? Não, que eu vou andar em ruas de ouro. É isso que vem à mente deles, carnalmente pensando. Por isso que essa passagem de Efésios 3:8 não diz respeito à falsa ciência. E você, meu irmão, que está no reino hoje, sabe quais são as riquezas de Cristo? O conhecimento é essa ciência, a ciência do reino de Deus, a ciência para lidar com os filhos de Deus que receberiam essa revelação e teriam que tratar com a sua carne. Então, se as riquezas, que é esse conhecimento, e ela é inescrutável, ou seja, não tem como alcançar, o que significa isso? Significa que essa revelação é tão poderosa que ela é nos dada aos poucos, e não por completa, não 100%. Não é porque você tem o Espírito de Deus, que você tem 100% dela revelada em tua vida. Não funciona assim. As riquezas de Cristo são inescrutáveis, são inalcançáveis, porque quando nós alcançamos uma, já existe outra. Quando alcançamos a outra, já existe outra. E é assim a nossa vida, de glória em glória. Nós temos sim a revelação completa 100%, porém a sua revelação depende do tempo. Conforme eu digo, todos que param em graça é porque
A soberba lhe subiu à mente, daí paralisa tudo. Todo mundo que estaciona em graça é porque virou soberbo. E não penses tu que esse conhecimento não ensoberbece, ensoberbece. Eu vejo às vezes nos comentários aí tons de soberba. Estamos completos, nada me falta. Isso é uma verdade, amado. Temos o Espírito Santo 100%, conforme falei. Somos abençoados com todas as bênçãos, sim. Porém, no que tange a plena revelação do entendimento, aí só o tempo. Por isso que eu digo, estou crescendo há 25 anos. E a cada dia eu vivo uma glória diferente. Porque eu costumo dizer que quanto mais eu sei que nada sei. Estamos diante de um poder muito poderoso, amados. Abençoados, e temos que ser revelado assim, aos poucos. Porque senão a nossa mente não aguentaria tanto poder. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um exemplo disso. Quando andou entre nós, só descobriu o seu ministério quando tinha 30 anos. 30 anos. Mas enquanto esses 30 anos não chegavam, ele foi crescendo em graça e em conhecimento, diz a palavra. E a revelação deste mistério não é para afrontar ninguém, é para afrontar a sua própria vida e apontar para o seu ministério, porque todos temos um ministério. Anote isso aí. Eu tenho notado que a forma de falar faz toda a diferença em graça. A forma como você fala tem que ter diferença, amados. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, vai falar justamente daquilo que sai da nossa boca. E diz: sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Por isso que temos que falar o que vem de um coração sincero, de um coração dos humildes, poderosos deste mundo. Amados, não é uma confissão positiva, porque confissão positiva é falsa ciência. O que falamos é o que cremos, e o que cremos está escrito. Por isso, eu recebo a sua família debaixo desta confissão. Recebo que seu emprego, seu trabalho, suas finanças prosperem, estão abençoadas. Que você não vai gastar dinheiro com médicos, não vai gastar dinheiro com comprimidos, com remédios, não vai gastar com dinheiro com nada disso. Eu recebo que você está crescendo. Eu recebo também que você não se aborreça comigo por causa disso. Não se aborreça daquilo que eu estou desejando, porque eu sei que tem gente que se aborrece com isso, mas eu estou falando da palavra da graça, do evangelho do reino, da comunicação que funciona no reino de Deus. Só isso que funciona, abençoados. Não funciona as tuas obras, não funciona o teu bom comportamento, não funciona nada disso. O que funciona é aquilo que tu fala. Por isso eu recebo que entendamos a todos têm que se entender. E não entrar em um espírito de crítica, porque o irmão precise mais do que o outro. Não vamos olhar desta forma. Amados, a ideia é que você confesse essa palavra. Quando você confessa a palavra, mostra que você alcançou a maturidade e hoje a usa corretamente em tua vida e na vida daqueles que te ouvem e estão perto de ti, o teu próximo. E para terminar, à medida que Cristo revela uma de suas muitas riquezas inescrutáveis, é que tu te ponhas a falar, porque aquilo que tu fala exigiu de ti maturidade. E hoje o Senhor te tem como hábil condutor destas verdades. As verdades para a tua vida, as verdades para a vida daqueles que te ouvem, porque nós caminhamos na verdadeira ciência e não na falsa. Olha, amados, os processos que passamos nesta vida, as provas, as situações, não te assustes com isso, isso vai acontecer. Não te amedrontes disto. Presta atenção.
Uma das maiores provas que temos é saber quem nós somos. Essa é a maior prova da nossa vida. Deixa eu lhe falar um pouco de quem você é. Todos nós temos a mente de Cristo ativada. E onde quer que estejamos, o que quer que estejamos passando, estamos com a mente de Cristo ativada. Andávamos por aí sem cabeça, não é verdade? Andávamos por aí reféns dos homens maus e perversos. Estávamos nos ministérios de pedra. Mas o Senhor nos revelou os seus mistérios e nos ativou a mente. Ativou a sua mente na nossa mente. E hoje, amados, não andamos por aí sem cabeça. Não andamos por aí sem mente, sem cérebros, como andam essas pessoas que seguem ao falso. Por isso, em Romanos capítulo 7, Paulo diz que isso aconteceu conosco para nós sermos do outro, do que ressuscitou. Estão me entendendo? Por isso que não vivemos em adultério espiritual. Estamos na ciência dele, do outro, do ressuscitado, da verdadeira ciência e não da falsa. Então, amados, comece a colocar esta ciência dentro da tua boca. Acorde com ela de manhã, enxagues a tua boca com ela de manhã, gargareje ela durante o dia todo na tua boca, essa ciência, e comece a falar. E você vai ver mudanças poderosas em tua vida e na vida daqueles que te ouvem. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.